Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um encontro nosso, né? Toda semana aqui, todo dia praticamente tem vídeo novo, mas em algumas são algumas séries, né? Alguns cursos, vamos dizer assim, e outras são aulas avulsas, mas que a gente olhar, a gente sempre está flertando com o ser humano, a gente está flertando sobre a condição humana, na verdade, sobre o que realmente importa. E nessas 3 semanas que vão vir, de início de ano, nós pensamos em falar sobre três grandes, se não os três maiores. Não, né? Mas os três grandes. Eu ia falar os três maiores, mas assim, tem mais gente nesse time aí. Mas de três grandes pensadores que vão estruturar o que depois a gente vai chamar de filosofia antiga e depois a filosofia cristã, né, católica, vem e assume parte desses princípios e transforma na estrutura na filosofia cristã, na filosofia católica, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Tanto que se a gente tivesse que dar um nome, a gente poderia chamar como se fosse uma série. Por que devo aprender sobre Sócrates? Por que devo aprender sobre Platão? Por que devo aprender sobre Aristóteles? E no encontro de hoje, nós iremos falar sobre, então, Sócrates. Ah, Matheus, eu já escutei muito sobre Sócrates. Ah, quem escuta uma vez, escuta duas, escuta três. Eu escuto a vida inteira e vou continuar escutando a vida inteira sobre, sobre Sócrates. Eu queria iniciar o nosso encontro de hoje pegando um trecho, né, da Apologia de Sócrates, quando ele diz assim, ó, se, de fato, é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é uma passagem deste para outro lugar, e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é a hora de irmos. Eu para a morte e vós para vivê-las. Quem vai para a melhor sorte? Isto é segredo, exceto para Deus. Exceto para Deus. Vejam, isso é um trecho da Apologia de Sócrates, que Platão, seu aluno, assiste e assistindo ali a Apologia de Sócrates, ele fala: tem coisa errada que não está certa e precisamos então reorganizar, precisamos pensar e colocar o nome aos bois. No fundo, a gente pega lá Sócrates, Platão, Aristóteles também, mas Sócrates e Platão vão inaugurar essa necessidade de colocar o nome aos bois. O que significa isso? Definição das coisas. O que as coisas são realmente. E por que é importante falar de Sócrates, Platão e Aristóteles hoje em 2024? Porque a era que nós vivemos, e vocês vão concordar comigo, é uma era onde as coisas não possuem mais definição. O que significa pode não significar mais. Tem um filme que eu assisti esses dias, até coloquei no meu Instagram, quem não me segue, segue lá, Matheus Petroli. Tem conteúdo todo dia lá também, tá bom? Só para deixar claro. E lá no Instagram, eu publiquei, é um filme chamado Tiozões. E nesse filme, que é uma comédia, gerou uma grande crítica nos Estados Unidos, teve polêmica nos Estados Unidos esse filme, porque o personagem principal, ele é um comediante meio do underground, assim, meio contra esse politicamente correto, e o filme trata essencialmente sobre isso, né? Eu assisti com a minha esposa, e essencialmente o filme é muito divertido, e ele trata disso, ou seja, pera lá, as coisas não estão certas, o significado das coisas não são mais os mesmos. Tem uma cena que eu gosto muito do filme, entre outras, vou citar duas aqui para vocês, desculpa até me alongar, mas a primeira é uma mãe querendo educar o seu filho, e o filho vai
e bate na barriga de uma mulher grávida, tá bom? Ele é um menino birrento, mimado, egocêntrico, chato pra uma caramba, essa que é a definição, bem chato. E ele bate, dá uns socos na barriga da mulher grávida. E a mulher grávida, que é a esposa desse personagem principal, que é o tiozão aí da história, repreende a criança. E a mãe vira e fala assim: não, não faça isso. Você está oprimindo meu filho. Você está tirando a autonomia, a liberdade dele. Essa é uma cena. Então, em nome da liberdade, em nome de uma autonomia que uma criança de, sei lá, 7 anos tem na história, que não deveria, esse filho agride, então, a barriga da mulher grávida, está tudo boa, tá tudo de bem, porque onde já se viu, eu reprimi aquela criança. Então, essa é uma esteira de pensamento do filme. A outra é quando ele fuma o charuto na sacada do prédio que ele está morando, lá, num lugar aberto, assim, está fumando charuto. E aí chega um faxineiro, e o faxineiro tá fumando um vapor. E aí o faxineiro fala assim pro cara que tá fumando charuto, que é o personagem principal: ô, você não pode fumar aqui. Nisso o cara que tá fumando charuto fala: mas qual que é a minha diferença para a sua diferença? Então, eu sou fumante, você não é, mas isso é um vapor. Aí o cara fala: tá, mas é fumar da mesma maneira, sai fumaça do mesmo jeito. E aí gera uma discussão dos dois. Ele descobre que esse cara é o dono do motel. E o cara fala: viu, isso aqui é um motel. E o dono do motel fala: não, cara, isso é um hotel. E aí o tiozão fala: não, isso é um motel, ó, entra quem quer, na hora que quer, não tem saguão, não tem guarita. Isso é um motel. Vejam, a, a discussão do filme, isso é muito bacana, é as coisas têm um nome. As coisas têm um nome. E nessa era em que nós estamos, onde tudo oprime alguém, ou tudo discrimina alguém, é muito bacana trazer o Sócrates para nossa aula, para nossa conversa. Por quê? Porque Sócrates está num contexto de uma Grécia de período clássico, né? A Grécia, para quem sabe um pouquinho de história grega, é dividida em 4 períodos. E nesse período clássico da história grega, a sociedade grega, né? A sociedade ateniense, de maneira particular, está no seu auge, né? Está na sua era mais inteligente, né? De maior busca de sabedoria ali. E a filosofia, que está surgindo, era feita em praça pública, de forma aberta, de forma que as pessoas podiam ter acesso. Lembrando que havia ali, então, um elemento democrático. Por que havia ali um elemento democrático? Porque era justamente para quem podia e queria entender. E nesse processo de querer e de poder entender, os participantes então questionavam, usando da razão, usando ali da retórica, usando da fala, para então chegar a uma conclusão. É esse contexto que a gente tem de uma Atenas então democrática. Somado a isso, vale a pena a gente lembrar que Sócrates vivia num cenário de soberba, de uma autoestima muito elevada. Por quê? Porque lá em Atenas, muitos se consideravam sábios, inteligentes, doutores, aqueles que têm o grande conhecimento, o conhecimento inacessível para a grande camada da sociedade. E o que fazia Sócrates? Sócrates questionava essas pessoas. E quando questionava essas pessoas com as perguntas mais simples do mundo, porque a sabedoria está nessa simplicidade, elas acabavam
não dando uma resposta satisfatória. Né? Essas pessoas não conseguiam dar um responder correto diante de uma pergunta simples. Então, o que acontecia? Sócrates começou, né, ou começava a incomodar essa parcela da sociedade que vivia dessa soberba do conhecimento. E é interessante entendermos que Sócrates não só fazia essa sabedoria, né, buscava essa sabedoria, como ele também vivia essa sabedoria. E talvez aqui, aí eu faço um paralelo, até coloquei em negrito, porque eu quero tocar nesse assunto de maneira muito particular, é de que a gente tem uma imagem tão tosca do que vem a ser filosofia. Isso é muito culpa dos professores também, tá? É culpa da academia, da faculdade, dos professores. É um misturado de culpados aí que colocou a filosofia como coisa de louco, coisa de gente suja, coisa de quem a gente não tem que fazer. Até o professor de filosofia é estigmatizado no modelo. Tem um certo arquétipo ali montado. É o cara da calça largada, da camisetona grande, da barba por fazer, quando na verdade, sem filosofia, a gente não conseguiria respirar. Fazer filosofia, na minha definição, é realmente acessar a realidade, né? É aprender a viver. Viver como homem, viver amadurecido, viver ao lado da beleza, ao lado da verdade, ao lado do bem. Não tem como. Seu acesso à verdadeira filosofia, não é essa aí vendida nas universidades, mas seu acesso a essa verdadeira filosofia, a minha vida transforma. Somado ainda a uma filosofia cristã, olha, você tem tudo para dar certo na sua vida. Por isso que quando eu escrevo aqui, ó, ele viveu a filosofia que ensinava aos outros, é justamente para lembrar que, olha, tudo que a gente fala de filosofia, a gente tem que viver, né? A gente tem que olhar a realidade, a partir da realidade, acessar a verdade. E não inverter a ordem de criar a teoria sem acessar a realidade, percebe? Isso é um problema que a gente encontra. Você tem um monte de gente aí dentro da teoria, porém, poucos acessando a realidade. E quem foi Sócrates? Vamos avançar aqui, porque senão vai ficar muito longo o nosso encontro. Sócrates foi um professor. Sócrates foi um mestre de diversos alunos, entre eles um muito pica, entre eles um muito famoso, que foi Platão. E por que que ele se torna o que ele se torna? Ele se torna o que ele se torna por causa do método que ele constrói. E que método é esse? É um método que a gente vai chamar aqui de dialética, o método do diálogo, da pergunta, da resposta, da tese e da antítese aqui. No contexto familiar, seu pai era escultor, sua mãe era parteira, né, trazia as pessoas à vida, tanto é que depois ele vai ficar conhecido como um parteiro, não de corpos, mas de almas, parteiro de sabedoria, parteiro de conhecimento, assim como sua mãe, né, trazia à vida corpos, ele trazia sabedoria, né, trazia ali inteligência, e é importante também lembrarmos que ele foi ensinado. Ele não é um qualquer um. Ele também teve professores. E aí, falando ali da sua educação, Anaxágoras vai ser para ele um certo mestre, um certo professor ao longo, ao longo da sua vida. Tanto é que Anaxágoras vai ser conhecido hoje na história da filosofia como um pré-socrático.
São aqueles que vieram antes de Sócrates. E são pré-socráticos porque a preocupação desses pensadores, que a gente pode chamar de filósofos, outros vão chamar de físicos, né? Era basicamente a preocupação de como as coisas nasciam, da onde as coisas vinham, aquilo que a gente vai chamar em grego de arqué, de princípio, ok? Então, os filósofos pré-socráticos não são chamados assim apenas porque vieram antes de Sócrates, mas sim porque eles buscavam a essência do mundo, ou seja, da onde veio o mundo, como o mundo foi formado, a física, a physis da coisa. Sócrates vai para outra linha. Sócrates não olha mais para a natureza, mas Sócrates passa a olhar então para o ser humano, para a essência das coisas, para o que os gregos vão chamar aqui de alma. É aí que vão vir perguntas como o que é a verdade, é aí que vão vir perguntas como o que é o bem, o que é fazer o certo, o que é justiça, né? Qual a definição de amor. Percebam, coisas que não estão na materialidade, que não estão na física, mas estão no intelecto, estão na alma. E nós acessamos a realidade das coisas, meus alunos, através dos conceitos que nós temos definidos em nossa mente. Quanto mais próximo da verdade nós estivermos, quanto mais próximos da realidade nós estivermos, porque a realidade é real, concorda? Melhor a nossa vida será, porque a gente vai entender o que o mundo entrega, entender os sentimentos, entender o que as pessoas falam, entender as relações. Por isso que a filosofia, ela, na minha leitura, ela é uma disciplina que extrapola a condição de disciplina, porque ela é uma disciplina de vida. Ela é uma disciplina para a vida e com a vida. Eu acredito muito que nós deveríamos trabalhar a filosofia de uma maneira muito humana, desde lá do sexto ano, na escolinha, já começar a filosofia e começar ali a acessar a realidade. Não dizer o que é esse conceito, o que é aquele conceito, que isso não serve para nada, mas mostrar a realidade do mundo, e aí seria um trabalho herculano para construir esse material, mas vai saber, né? Para justamente entender desde pequeno esses valores, né? O que move, o que estrutura, o que é e o que não é o nosso mundo, a nossa vivência. Então a descoberta dele é essa. A descoberta de Sócrates é a descoberta do homem. E eu acredito muito que o que a gente faz aqui é tentar descobrir cada vez o homem, entender mais o homem, né? Compreender mais o seu jeito de ser, fazer, estar, pensar, agir, sentir e assim sucessivamente. Então, Sócrates vai buscar a definição das coisas. A origem do universo para ele não é tão importante, mas a definição das coisas, dos conceitos, isso vai ser importante para ele. E para que isso aconteça, a gente sempre precisa voltar no contexto, porque Atenas viveu ao longo da sua história diversos momentos políticos. Tá? Atenas teve um momento que passou por uma tirania, né, a tirania ali do Basileu. Depois, Atenas teve um modelo democrático mesmo, que é quando Solon ascende ao poder. E também teve, dentro da democracia ateniense, um outro líder que foi Clístenes. E no meio de todas essas mudanças políticas, né, democráticas, horas um pouco mais tirânicas, Sócrates viveu e foi entendendo, ou olhando, observando principalmente, como que as coisas iam se desenvolvendo. E aí, ó, eu esqueci desse detalhe, mas é importante, né? Lembra-se que Atenas tinha uma condição para ser cidadão, né? Para ser cidadão ateniense, para participar da política, para estar inserido nela, a pessoa precisava ter 18 anos, ser homem e ser filho de mãe e de pai ateniense. Somado a isso,
esse cidadão ateniense tinha necessidade de ter algum bem, alguma propriedade. Porque senão a gente vai achar que democracia é o que a gente vive hoje e não é isso. A democracia que que vivemos hoje, né, essa forma de democracia que nós temos hoje, não é ou não se assemelha à democracia ateniense, que a democracia ateniense ela era mais reservada a um grupo seleto que tinha a sua função de exercer a cidadania. Ainda ou pensando em Sócrates, ele nunca deixou Atenas, ele só deixa Atenas uma vez, quando vai participar da guerra do Peloponeso. Aí ele deixa Atenas, mas retorna de Atenas e já retorna nesse trabalho de buscar a verdade, de buscar a sabedoria, de querer entender, entender o significado das coisas. Ah, mas Mateus, qual é o livro de Sócrates? Sócrates não tem livro, meu amor. Tudo que foi falado, tudo que foi dito por Sócrates, foi relatado pelos seus alunos. Entre eles, o mais proeminente, né, o mais importante, que foi Platão. Então, Sócrates nunca sentou e escreveu uma obra, mas os seus diálogos, as suas conversas, aí até por um tempo foi discutido se Sócrates existiu de verdade, se Sócrates não existiu, e existem comprovações que sim, Sócrates existiu, porque não foi só Platão que escreveu sobre Sócrates, né? Outros alunos escreveram sobre Sócrates, dando certeza da sua existência. E qual é o diferencial? Qual é a grande sacada de Sócrates? A grande sacada de Sócrates vai ser o seu método, que a gente chama de método da maiêutica, né? Método socrático. Por quê? Porque até então esse método era usado mais como um debate do que como realmente a busca de uma verdade. E é este método que vai defini-lo. Se você for ler uma obra platônica que tenha lá Sócrates, muitas das vezes você vai ler, muitas vezes não, acho que praticamente toda a obra, né? Quando você for ler, parece um teatro, porque tem o nome da pessoa e a fala dela, como se fosse um personagem e a fala dela. E aí isso também denota uma certa dificuldade para a gente mesmo compreender, para a gente mesmo absorver todo aquele conhecimento. Então, esse conhecimento ele é dado pela maiêutica, pelo debate, ele serve-se do debate, porque ele acreditava que esse questionamento do que é, por quê, né, quem disse que é assim, da onde vem, era um método que levava, que chegava à verdade. Por isso, dessa troca de ideias, por isso dessa dialética. Com essas perguntas e com essas respostas, qual era a grande sacada? A grande sacada era levar a ironia ou a refutação. E o que vem a ser ironia e o que vem a ser refutação aqui para a gente? Vejam, são as perguntas que preparam o diálogo para a descoberta do que não se sabe, o que se pensa. Sócrates conversava com pessoas que diziam saber sobre determinados assuntos ou serviço, mas no fundo eles não sabiam. Então tinha uma ironia aí, você concorda? Você pega lá alguém que trabalhava na justiça e fala assim, mas o que é justiça? Está sendo irônico, porque subentende-se que aquela pessoa sabe o que é a justiça. Então ele precisava dessa ironia para justamente levantar o questionamento para provar depois, pela refutação, de que aquelas pessoas não sabiam o que elas estavam dizendo. A pessoa que estava com Sócrates era questionada com perguntas até que levasse a uma contradição diante da definição que, que foi dada. Quando você tiver a curiosidade de pegar um texto de Sócrates, vai ver, porque Sócrates começa assim: meu amigo João, o que é a justiça?
Aí o João fala: justiça é fazer o bem. Ah, que bacana. Mas se justiça é fazer o bem, então quer dizer que eu posso isso? Não, isso não. Ah, mas então justiça não é mais isso. Você concorda comigo? Concordo, justiça não é isso. Então, se justiça não é isso, o que seria? Veja a ironia. Porque ele sabia que a pessoa não sabia. E essa ironia do não saber levava ele a querer saber. É daí que saiu, então, o processo maiêutico, ou seja, a arte ali de partejar, a arte de tirar, né? Tirar da onde? De dentro da pessoa esse conhecimento. Colocar a pessoa contra a parede, vamos dizer assim, refutando-a, mas não no sentido que muitas vezes a gente quer fazer hoje, de tirar o sarro, de menosprezar, de rebaixar a pessoa, mas sim colocar a pessoa contra a parede para que ela descubra que ela não sabendo, ela tem que aprender. E olha, a melhor coisa que nós podemos fazer como pessoas que querem aprender, que querem conhecer, que querem ser melhores, é justamente ser colocados contra a parede diariamente, constantemente. Porque senão nós vamos cair numa vanglória de achar que sabemos alguma coisa, né? De literalmente estufarmos o peito e dizer, não, porque eu sei, porque eu sou muito bom, porque eu sou inteligentíssimo, eu não preciso aprender nada. E na verdade é o inverso disso, né? O só sei que nada sei socrático está nessa ligação, dessa ironia. Ah, eu leio tanto, eu estudo tanto, mas eu não sei. Como assim? Isso é uma ironia? Não, isso é a verdade, mas é essa ironia que me leva a querer saber, que me leva a querer discutir sobre determinado assunto, né? Aprender, conhecer ainda mais esse assunto. Por isso que o Sócrates traz essa 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 missão, né? Essa proposta de que eu não sabendo, não posso não saber. Eu não sabendo, tenho então que buscar a sabedoria. Essa missão que a gente está colocando aqui do Sócrates, né, é de que, olha, Sócrates olha a Grécia, Sócrates olha Atenas, e ele tem essa missão dessa ignorância positiva, dessa ignorância de que, olha, quanto mais na ignorância, pior é a sociedade. Quanto mais longe da verdade, pior é a sociedade. Quanto mais afastada do que realmente importa, que é a realidade, pior é a sociedade. Essa é a missão dele. Porque isso tudo que eu afirmo leva, então, a querer ter uma vida virtuosa, uma vida de virtudes, uma vida para ser um homem bom, de verdade, belo. Essa é a preocupação de Sócrates. E para que isso aconteça, eu preciso me aproximar da verdade. Porque bem, né, bondade e conhecimento andam na leitura de Sócrates ao lado. Tanto que ele tem uma afirmação polêmica, que é justamente quando ele diz: olha, ninguém faz o mal voluntariamente. Ninguém pratica o mal porque quer, porque se soubesse realmente o que é o mal, ou seja, se tivesse um conhecimento verdadeiro, essas pessoas não cometeriam o mal. Pelo contrário, iriam atrás do bem. Então, o que eu tenho que fazer, Mateus? Eu tenho que buscar o conhecimento. Tenho que estudar, tenho que ler, tenho que aprender, eu tenho que calar a boca, tenho que dar menos opinião. Para quê? Para ser uma pessoa melhor. Para entender realmente o que é a maldade. Para entender realmente que a verdade me liberta. Né? Que a verdade me leva a ser bom. A verdade
me traz, então, realmente o acesso à realidade. Essa é a missão de Sócrates. Tirar as pessoas dessa ignorância, porque tirando as pessoas dessa ignorância, elas não iriam, então, fazer o mal. Não iriam fazer o mal. Isso começa para Sócrates quando ele vai no oráculo, lá no templo de Delfos, e lá no templo de Delfos, o oráculo diz para ele que ele é o homem mais sábio do mundo. E ele não se conforma com essa citação, né? Ele não aceita essa sabedoria. Por isso que vem a frase: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. A minha ignorância me leva a querer aprender. A minha, e aí o Hugo de São Vítor vai usar esse mesmo termo, tá? A minha humildade. Não tem como eu aprender se eu não for humilde, né? Se eu não me colocar abaixo do conhecimento, abaixo da verdade, abaixo da sabedoria. E é com essa missão que Sócrates, então, faz a sua filosofia. E um dos primeiros conhecimentos, né, uma das primeiras teorias socráticas é justamente o conhece a ti mesmo, né? Que está lá no alto do templo de Delfos, conhece a ti mesmo, e é esse o grande centro da filosofia socrática. Por quê? Porque antes de eu querer conhecer as coisas externas, eu tenho que saber o que eu sou, o que é a verdade, o que é o bem, o que é o bom. Tá? Isso é muito importante. Né? O ato de conhecer-se, né? Saber quem és, aprofundar-se em si, para aí sim caminhar ao encontro do outro. E o cristianismo faz isso, tá? Fazendo aqui uma analogia, o cristianismo faz isso. A meditação, a oração, a reflexão, a penitência, a confissão, o que que é? É o ato de conhecer. É o ato de refletir. Por isso que ele vai buscar a discussão sobre a imortalidade da alma, ele vai buscar a virtude como a coisa mais importante do mundo, ou seja, ser virtuoso, que é o bem, que é o belo. Sócrates vai criticar fortemente os sofistas. Sócrates vai colocar o filósofo dentro de um papel político, porque já que o filósofo é alguém que sabe viver bem, nada melhor do que ter um líder político que saiba viver bem, ou seja, um homem virtuoso no poder. Sócrates vai refletir sobre a ética, né, sobre a ética dentro do senso comum, e mais do que isso, Sócrates vai pegar tudo isso, colocar dentro sei lá, de uma caixa e vai definir no final da história que o homem é um ser racional. E sendo um ser racional, tende a relacionar-se com os outros. Tende, de certa forma, a viver politicamente. Quem tem essa habilidade? Acima de todos, quem tem essa habilidade é o filósofo. Por quê? O filósofo está preocupado com a virtude, com o bem, com o belo, com o verdadeiro. Quem faz filosofia, seja eu, seja você, seja quem quer que seja, deve ter a virtude como a grande base, o grande modelo. Por isso que não tem como fazer filosofia e ser depressivo, não tem como fazer filosofia e ser triste, não tem como fazer filosofia e ser niilista. Se eu encontro essa chave de interpretação. Mas entendam que toda essa vontade de Sócrates encontrar, falar sobre verdade, sobre justiça, sobre amor, incomodou.
uma certa parcela da sociedade que, na sua vanglória, que na sua soberba, que na sua arrogância e prepotência, não aceitavam não saber. E aí, qual é a grande sacada, então? Condená-lo. Condená-lo pelo quê? Condená-lo pela deturpação da juventude. Condená-lo justamente afirmando que, olha, o que o Sócrates está fazendo é corrupto, né? Ele corrompe, ele faz mal para as pessoas. E aí ele é julgado. E Platão assiste esse julgamento é feito por basicamente 500 homens. Sócrates chega a fazer a sua defesa, mas no final de toda a história ali, ele acaba sendo condenado e prefere aceitar a condenação com a certeza de que estava certo, do que trocar os seus valores, trocar os seus princípios para agradar uma determinada parcela da sociedade, para agradar uma pretensa verdade. Não. Ele ficou na verdade, preso à verdade. E por causa disso, acabou tendo que tomar o veneno da cicuta e, assim como a gente leu no comecinho da aula, acabar falecendo. Era isso, né? É isso que o tornava tão sábio. Essa busca incessante pela verdade. Essa luta em encontrar o que é real. E como se encontra isso? Tendo a ignorância como princípio para sabedoria. Quanto mais ignorante eu me colocar, mais eu devo correr atrás para sair dessa ignorância. E quando eu corro, né, atrás dessa ignorância, né, em acabar com ela, em lutar contra ela, mais eu tenho que ter a certeza de que eu tenho que ir atrás da virtude, né, do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. É aí que está a flechada, né, o alvo nosso. Estudar filosofia, ler filosofia, é para a gente ser melhor como pessoa, como cidadão, como pai de família, como estudante, como aluno, vestir-se melhor, amar mais, perdoar mais. E nunca engrandecer-se, né? Nunca começar lá uma conversa de louco. Pelo contrário, louco é quem não faz filosofia, louco é quem não estuda filosofia, louco é quem não lê filosofia. Olha, daria para a gente falar muito mais coisa de Sócrates. E eu preparei uma aula aqui de, olha, 9 páginas. Tá? 9 páginas de aula. Mas se eu for falar tudo isso que eu escrevi, eu vou ficar aqui umas 3 horas e aí fica cansativo demais. Mas o bom é que está guardado, né? O dia que eu precisar dar uma aula de Sócrates, um curso de Sócrates, eu tenho aqui já, ó, o bastante, para pelo menos umas 10 aulas aqui sobre Sócrates, porque ele é justamente o primeiro autor que vem nos dar uma resposta sobre por que a gente deve aprender sobre Sócrates. Está aí, ó. Por causa de tudo isso que a gente falou, porque a gente tem que ir em busca da verdade, em busca do belo, em busca do bem, ser virtuoso, saber que nada sabe, ser ignorante e buscar matar essa ignorância com humildade. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Desculpa se o vídeo ficou longo, eu nem vi quanto tempo deu de aula, mas eu não ia. Eu poderia ter dividido ela, né? Mas também aí fica 5 aulas picadas, não sei se seria bom. Fizemos assim, se não ficar bom, a gente repensa no outro dia, no outro momento. Certinho? Siga-nos, ative as notificações, curta o nosso vídeo. Tem vídeo novo aí todo dia, praticamente, né? Então, vamos acompanhando aí. No Instagram também, para quem quiser, tem conteúdo lá todo dia. Até a próxima. Deus abençoe a todos.